conjunto de instruções é a representação em mnemônicos do código de máquina disponibilizado para o processador, microcontrolador, CPU e outros periféricos programáveis. Ele é fornecido diretamente pelo fabricante e ele que vai determinar como esses mnemônicos vão ser traduzidos para código de máquina. E cada mnemônico desse representa um comando interno ou uma instrução do componente. Normalmente ele faz acesso à memória, fazem alguma operação aritmética a nível de bit, ele faz alguma transferência de dados entre registradores. E normalmente também, além dos mnemônicos, é fornecido também um montador em assembly, que o objetivo dele é para transformar o conjunto de instruções em um código de máquina, que depois pode ser entendido pelo componente, né? Entre as características dos códigos de instruções existem dois tipos. Existem os códigos de instruções que são os processadores com a estrutura RISC e com estrutura CISC. Estrutura RISC ele tem um reduzido número de instruções, enquanto que o CISC tem um conjunto de instruções maior. Esse conjunto de instruções eles podem variar de fabricante para fabricante. Um bom exemplo é as diferenças que existem entre os processadores da AMD e os processadores da Intel. Existem instruções que são comuns aos dois processadores e também existem instruções que são diferentes. Essas instruções tendem a facilitar algum acesso gráfico, alguma operação com ponto flutuante. Cada um tem características para facilitar algumas coisas. Assim como hoje é muito comum processadores da AMD e da Intel virem com instruções para facilitar a virtualização, que permite fazer uma virtualização com um desempenho muito melhor do que antigamente. E cada arquitetura deve ser bem estudada por quem for projetar o computador, assim como deve saber quais são as características que serão melhores otimizadas usando cada instrução específica. São instruções que não são comuns para cada processador. A linguagem de máquina, basicamente, o objetivo dela é fazer controle fazer a programação básica do processador, que elas podem ter acesso a registradores, ela pode fazer manipulação de posições de memória, fazer endereçamento, fazer operações aritméticas a nível de bits e por aí vai. Ela pode fazer diversas opções. Ela pode Uma coisa interessante também é que ela pode realizar operações mais complexas de forma composta, onde você inclui primeiro um byte, você vai passar primeiro um byte, identificando qual operação que você vai fazer, você passa o segundo byte, que seria o primeiro operando, o terceiro byte seria o segundo operando. Ele pode fazer um cálculo, alguma operação mais complexa dessa forma também. A CPU é a unidade central de processamento, também que a gente conhece como processador. É a parte do sistema operacional que realiza as instruções de um computador. Por exemplo, você pode fazer operações aritméticas, operações de lógica, operações de entrada e saída de dados e por aí vai. A CPU desempenha o papel de cérebro do computador de uma forma que isso veio usado desde 1960. Basicamente, isso já caiu por terra um pouco com relação a isso, porque hoje temos chipsets, consegue trabalhar mais individualmente, tem alguns controladores que trabalham mais individualmente, mas basicamente ele já continua sendo um cérebro, ele é a parte centralizadora de toda a estrutura de um computador. Os componentes da CPU. Entre os componentes da CPU podemos destacar são os quatro principais componentes, que seriam as unidades de controle, conforme mostrado aqui, responsável por determinar e controlar as operações de execução. A unidade lógica aritmética, responsável por executar todas as operações aritméticas. Registradores, aqui, onde se armazena todos os dados em que a unidade lógica aritmética realiza as operações. E unidade de comunicação interna, que é essa aqui, que é responsável por ligar os diferentes componentes internos do processador com os componentes externos.